Irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nos encontramos nessa noite, uma vez mais, pela graça de nosso Deus e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no templo da nossa comunidade, do Conjunto Cidade Oeste, o templo da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. E eu quero convidar você a nós refletirmos juntos na palavra do nosso Deus e convidá-la a que nesse instante façamos uma breve oração. Estive essa tarde visitando alguns dos nossos irmãos e ao chegar no nosso templo fomos informados pelo nosso querido irmão, presbítero da nossa comunidade e nosso co-pastor, presbítero Aurélio, de que sua sogra havia sofrido uma queda em casa e estava sendo dirigida, conduzida ao IJF. E obviamente toda a família está apreensiva e nós queremos nos solidarizar e juntos intercedermos pela serva do Senhor em favor de sua serva, irmã Salete, para que Deus estenda a sua mão misericordiosa e graciosa e intervenha usando as mãos dos médicos para que possam dar a melhor assistência à sua serva. E roguemos também para que o nosso gracioso Deus possa nos conceder o discernimento e nos instruir, nos edificar por meio de sua santa e graciosa palavra. Oremos no nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos nesta noite. Exaltamos a Ti na beleza da Tua santidade. Ó Deus, nós intercedemos nesse instante, juntamente com os nossos queridos irmãos, os da família da fé, em favor de nossa querida irmã Salete. Ó Deus, intervém. Senhor, usa, Senhor, os médicos para que possam prestar o melhor atendimento à Tua serva. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, rogamos a Ti pelos familiares, pelas filhas, filhos, amigos, irmãos, possam, Senhor, nesse instante, no momento de apreensão, serem tomados e acolhidos pela Tua graça, a fim de que possam ser nutridos de esperança e confiança na Tua mão graciosa e no Teu braço poderoso. Fala também conosco nessa noite, por meio desta reflexão. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que bom, queridos, estamos juntos nessa noite. É uma alegria indizível, embora nós não possamos estar juntos no nosso templo, louvando a Deus, adorando ao Senhor, nós podemos interagir, podemos alcançar o seu coração com a meditação da palavra de Deus através dessas lives. Eu convido você a, juntamente com sua família, pegar a sua Bíblia, abri-la no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Esta noite propomos compartilhar com os irmãos uma reflexão
baseada nesse texto, que haverá de refletirmos e, sobretudo, alegrarmos com a graça de Deus revelada nesse texto. Por isso, a nossa proposta é falar com você nessa noite sobre o banquete da graça de Deus. Leiamos, portanto, alguns versículos do texto. Diz assim a palavra de Deus: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus. E do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltar-se-á, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Querido Deus, fala conosco, faz-nos mergulhar nesse texto como oceano de graça, e traze-nos, ó Deus, o refrigério em nossa alma, em nosso íntimo. Fortalece, Senhor, a nossa fé, firma os nossos passos na rocha inabalável que é o teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe o teu povo, cada família em seu lar, os cônjuges, os filhos, os jovens, as crianças, os idosos. Guarda-nos, ó Deus, debaixo da tua mão graciosa. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo,
vosso Filho, nosso Senhor e Salvador. Meus queridos irmãos, esse texto nos compele a uma profunda reflexão sobre a dádiva de Deus para com o homem pecador. E como Deus, por sua graça infinita e o seu amor incomensurável, prepara-nos um banquete gracioso para a nossa redenção, para a nossa salvação. E nesse texto nós podemos perceber 4 lições importantes que eu gostaria de compartilhar convosco. A primeira lição que esse texto nos ensina claramente está nos versos 1 ao verso 3. A oferta graciosa da graça de Deus. Observe juntamente comigo que o texto, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz essa oferta, ele estende esta oferta para o seu povo, ele estende esta oferta graciosa, esta dádiva para o seu povo, preparando-nos um banquete para todos aqueles que creem em Cristo Jesus e que amam as delícias da graça de Deus, para se banquetearem, para se assentarem na mesa da graça e usufruírem da graça de Deus, desse manjar gracioso oferecido ao pecador por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, no verso 1 ao verso 3, o profeta Isaías então assim diz: a todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Amados irmãos, o profeta Isaías usa aqui a metáfora do banquete para revelar-nos a dadivosa oferta de Deus para o homem pecador. Aqui Deus convida todos os sedentos a beberem da água da vida, a todos os famintos de alma a se alimentarem, a se banquetearem com o pão da vida. E a palavra de Deus nos revela, meus queridos irmãos, que esta água da vida e este pão da vida encontramos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso bendito Redentor, quem disse acerca de si mesmo: vinde a mim, vós que tendes sede, vinde a mim, vós que tendes fome, pois Ele é a água da vida que dessedenta a alma sequiosa. Ele é o pão da vida que sacia a fome da alma. E o homem só encontra a satisfação plena e o significado de sua existência ao se banquetear com estes manjares graciosos que nós encontramos na graça de Deus e na oferta dadivosa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos que o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele uma vez mais
cheio da graça de Deus, convida os pecadores a descansarem nele, a se banquetearem com a graça de Deus nele encarnada, com o amor de Deus nele encarnado. E ele diz as doces palavras: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Vejam, amados irmãos, como esse texto nos revela uma curiosidade. O profeta, inspirado pelo Espírito Santo, convida-nos a comprarmos vinho e leite sem dinheiro. Ele cita alguns elementos básicos da nossa subsistência cotidiana, para ressaltar os manjares gloriosos e graciosos que nós encontramos na mesa do Senhor, no banquete da graça. Banquete este que nos é oferecido graciosamente, banquete este que é oferecido para todos aqueles que têm fome, para todos aqueles que têm sede e que só encontram a satisfação verdadeira para as suas necessidades básicas e para as suas necessidades essenciais e eternas na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Para esse banquete, todos nós somos convidados a sentarmos-nos na mesa da graça e comprarmos sem dinheiro vinho e leite. É sem dinheiro, amados irmãos, porque o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, quer ressaltar que assentar-se nesta mesa para desfrutar dos manjares da graça não é necessário dinheiro, não é necessário e nem possível os esforços humanos, os méritos humanos. Pelo contrário, esse banquete está preparado graciosamente para todos aqueles que reconhecem a sua indignidade, mas que reconhecem também a graça de Deus revelada em Cristo, a graça de Deus ofertada, e então acolhem a palavra de Deus em seus corações e desfrutam desses manjares graciosos a nós oferecidos no Evangelho de Cristo Jesus. Veja bem, há uma segunda lição nesse texto para a nossa edificação. Se o profeta Isaías fala-nos da oferta graciosa da graça de Deus, este banquete que nos está preparado, esta mesa que nos foi preparada com manjares e delícias espirituais, nas quais eu e você, pela fé, nos nutrimos, nos edificamos e somos redimidos pela graça de Deus. Os versos 4 ao 5, a lição que nós encontramos é a extensão da graça. Observe o que o profeta nos diz: eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Percebam, amados irmãos, que esse banquete, ele não é restrito a uma etnia. Esse banquete da graça de Deus, esse banquete da salvação, não está restrito a uma tribo, ou a uma família específica.
esta dádiva, este banquete gracioso é estendido a todas as famílias da terra. A graça de Deus e a oferta dadivosa do amor de Deus revelada em Cristo alcança todos os povos indistintamente. E aqui, nesses 2 versículos, nós aprendemos, amados irmãos, que a graça não tem barreiras, que a graça de Deus não é limitada por geografias, que a graça de Deus não tem fronteiras, que a graça de Deus não tem um DNA específico. A graça de Deus está estendida a todos os povos e é revelada na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, o manjar dos céus que desceu até a nossa ignomínia para nos saciar a sede da alma e para saciar a fome de espírito. Portanto, meus amados irmãos, essa graça que não reconhece fronteiras, que sobrepuja barreiras culturais, étnicas, chega até nós, invadindo-nos, como lança amorosa de Deus, que alcança-nos poderosamente e nos liberta do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Há uma terceira lição que nós podemos aprender nesse texto: as exigências da graça. Olha o verso 6 e o verso 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amados irmãos, esse banquete é gracioso, nos é oferecido dadivosamente e graciosamente por Deus. Não leve em conta os nossos méritos. Pelo contrário, é a graça que sobrepuja o mérito e alcança-nos, convidando-nos para sentarmos na mesa graciosa de nosso Senhor. No entanto, esse banquete que nos está oferecido graciosa e dadivosamente por Deus, também tem exigências, nos revela exigências. Embora o convite seja dadivoso, gracioso, há algumas exigências para nós nos banquetearmos na mesa da graça de Deus. E esse texto que nós lemos, o verso 6 e o verso 7, nos remete a essa verdade. Observe que o profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe o perverso o seu caminho e se converta ao Senhor. Ah, meus amados irmãos, não podemos nos banquetear, desfrutar dos manjares de Deus, sem que nos convertamos a Deus, sem que nos voltemos para Deus, sem que nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos na graça de Deus oferecida a nós, na graça de Deus que sobrepuja os nossos pecados, nos perdoa, nos justifica, nos santifica pelo poder do Evangelho. O Evangelho, a salvação, as dádivas de Deus são gratuitas, mas a graça de Deus jamais nos dá licença para vivermos uma vida de pecaminosidade.
A graça de Deus jamais nos compele a uma vida de iniquidade. A graça de Deus jamais nos compele a uma vida de transgressão à palavra de Deus. Pelo contrário, a graça de Deus ilumina o nosso entendimento para que nós conheçamos quem somos nós, para que nós entendamos a gravidade do nosso pecado, da nossa alienação à parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta graça exige que nós nos convertamos, nos arrependamos e creiamos nesta graça revelada na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. É tão somente por isso que o profeta Isaías, nesse texto, ele diz: deixe o homem perverso o seu caminho. Pecado, amados irmãos, é andar no caminho da minha própria ignorância, é cursar o caminho da minha própria teimosia, é trilhar palmo a palmo o caminho das minhas próprias vontades. Converter-se é voltar-se desse caminho de morte e caminhar segundo a vontade de Deus, constrangido pelo amor de Deus e vivendo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o profeta Isaías diz-nos aqui nesse texto: deixe o homem perverso o seu caminho. Deixe o homem iníquo o seu caminho de perversidade, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Amados irmãos, não há conversão genuína em nosso coração se não houver um agir gracioso de Deus em nosso íntimo. É por isso que o profeta Isaías diz-nos aqui nesse texto que Deus se compadecerá dele. É Deus que se compadece de nós. É Deus que nos encontra, nós que andávamos no caminho da perdição, caminhando a passos largos para a condenação, e Ele nos acolhe em Cristo Jesus e nos conduz graciosamente para gozarmos e desfrutarmos desse banquete que a nós está oferecido no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe o homem mau o seu caminho. Deixe o homem perverso o seu caminho. Talvez você esteja se perguntando ou se indagando: bem, eu não sou perverso. Eu não estou inserido nesse texto. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz-nos que todos nós, pecadores, todos nós, filhos de Adão, contaminados pelo pecado de Adão, somos perversos moralmente. Somos egoístas, ambíguos, ambivalentes. E necessitamos da graça de Deus, da compaixão de Deus. Precisamos estender as nossas mãos como um mendigo, rogando pela esmola graciosa do amor de Deus, pela dádiva de Deus, pela riqueza do amor de Deus, que nos alcança, nos encontrou, nos arrancou do caminho de perdição e nos firmou os passos na rocha da salvação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bem, há uma quarta lição que esse texto nos ensina. Os versos 12, verso 10 e verso 11. Quarta lição que esse texto nos ensina: o meio da graça. Olha o verso
10 e o verso 11. Verso 10 e o verso 11. A palavra de Deus assim nos diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que foi designada. Amados irmãos, o meio da graça é a palavra de Deus. É por meio da palavra que a graça de Deus nos alcança. O profeta Isaías usa aqui figura, uma metáfora da chuva que rega a terra e que produz, germina a semente que foi semeada, trazendo sustento para o homem. Assim é a palavra de Deus. Quando ela é anunciada, reverberada, declarada, proclamada, enviada, ela produzirá os frutos para os quais ela foi designada. Por isso, amados irmãos, é imprescindível que nós, que amamos o Senhor e que fomos acolhidos pelo seu Evangelho, tenhamos uma vida de devoção, onde nós meditamos na palavra de Deus, pois ela é vida, ela anima, ela santifica, ela renova, ela guia, ela ilumina. Devemos, amados irmãos, ter um hábito saudável de leitura e meditação na palavra de Deus. Eu quero lembrá-lo do texto do salmista, no Salmo 119 e o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando o crente, o homem e a mulher comprometidos com o Evangelho, conhecem a palavra, meditam na palavra, acolhem a palavra como verdade de Deus, estes são nutridos, estes são saciados, estes são dessedentados pelos rios da graça de Deus. A quinta lição que nós aprendemos com esse texto está nos versos 12 e verso 13. As bênçãos da graça de Deus. Verso 12 e 13 diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Amados irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o texto, para duas bênçãos que emergem da graça de Deus, reveladas ou citadas aqui no texto pelo profeta Isaías. A primeira, no verso 12, é a alegria. Amados irmãos, em dias tão turbulentos, em dias tão turbados, tão angustiantes em que nós estamos inseridos, é um conforto sabermos que na graça de Deus e pela graça de Deus nós temos alegria. Alegria que não é nutrida em nosso coração pelas circunstâncias, mas a alegria do Senhor, a alegria promovida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós,
a alegria de sabermos que estamos em Cristo Jesus, a alegria de sabermos que fomos acolhidos pela graça de Deus, a alegria de sabermos que estamos reunidos em Cristo Jesus, a alegria de sabermos que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento e nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. A alegria de sabermos que a graça não nos condena, a graça nos vivifica, a graça nos renova, a graça nos salva, a graça nos justifica, a graça nos perdoa, a graça nos anima, a graça nos reconcilia com Deus, nosso Senhor. Uma outra bênção da graça, oriunda da graça, revelada nesse texto, no verso 12, é a paz. A paz, que a semelhança da alegria não é circunstancial, nem momentânea. É uma paz que fala-nos de reconciliação, de compreensão da dádiva graciosa de Deus a nós, ofertada e inundada em nosso ser pelo poder do Evangelho e pela obra do Espírito Santo de Deus. A paz que nos reconcilia com Deus, a paz que nos reaproximou, nos reconciliou, nos religou com aquele que é o doador da vida. A paz que excede todo entendimento, a paz que é a marca indelével do reino de Deus. Por isso o apóstolo São Paulo diz em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 1, tendo sido justificados em Cristo Jesus, mediante a fé, temos paz com Deus. Meus amados irmãos, quem se assenta nesse banquete para desfrutar das delícias da graça de Deus, goza da verdadeira alegria, a alegria de estar imergido em Cristo, a alegria de agora, pela graça de Deus, ser um com Cristo, a alegria de não mais estar imergido no pecado, de não mais estar acorrentado pelas algemas da morte, mas de ter sido libertado pelo poder do Evangelho. É esta alegria que permeia o nosso coração, é essa alegria que cerca e cerceia a nossa vida. E a paz não é uma paz circunstancial, não é a paz que o mundo pode dar, é a paz que nós só desfrutamos em Cristo Jesus, pois Ele mesmo disse: a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. É uma paz incompreensível, mas uma paz genuína, uma paz que está para além da nossa compreensão, porque embora as circunstâncias sejam adversas, acrisolantes, nós estamos em paz, nós desfrutamos da paz, a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, esse banquete já está oferecido a todos nós. Os manjares já foram colocados à mesa. E o pecador é convidado, graciosamente, para desfrutar gratuitamente da graça de Deus. Por isso, aprendemos com esse texto estas 5 lições acerca da graça. A
a oferta graciosa da graça, a extensão da graça, as exigências da graça, arrependimento e fé, o meio da graça, a palavra de Deus, e as bênçãos da graça, alegria e paz. Oremos em nome de Jesus. Querido Senhor, nós te louvamos por esta noite e te agradecemos pela oportunidade de alcançar famílias, corações, com a meditação e a reflexão da tua santa e graciosa palavra. Ela que é vida, vivifique-nos, renove-nos, anime-nos, exorte-nos, encoraje-nos, a fim de que, fortalecidos pela graça, por meio da tua palavra, possamos viver sobriamente, mesmo em dias difíceis, e sejamos, como corpo de Cristo, o reflexo da tua glória e do teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus muito